Continuem aqui, gente, tá tudo certo, não mude de podcast, é porque hoje a gente tá numa dinâmica diferente. A mulher que sempre entrevista os convidados dessa grande avenida chamada Analice, que o nome do podcast é Conecta Analice, hoje será entrevistada. Ela é uma empreendedora desse mundo das turbinas. Então, bem-vinda, Maria Ivone! Olá! Bom dia, Larissa. Muito obrigada por estar aqui nesse papel invertido. Me colocaram hoje, para ser entrevistada. Uau, vamos lá, para falar do universo turbo. Pois é, muitos admiradores, né, desse podcast já haviam pedido para você por que você não contou sobre esse empreendedorismo, né, essa empresa que é a Marcos Turbo, e hoje a gente está aqui para tirar várias dúvidas. Vamos começar com o que é turbina? Pois é, a turbina é um invento que em 2005 está completando 120 anos. Nasceu na era moderna por obra de um engenheiro suíço chamado Alfred Busch. Ele patenteou nesse ano e ela nasceu com o intuito de gerar potência a um motor diesel. As primeiras turbinas foram utilizadas em embarcações e hoje a turbina é um componente presente em diversos motores, tanto da linha automotiva quanto diesel. E o que é isso, né? Muita gente ainda me pergunta porque é uma velha desconhecida. Bom, a turbina é esta peça que vocês estão vendo aqui. Bem pequenininha. Exatamente. E ela foi projetada para o que ela ainda funciona também, que é gerar potência ao motor. Eu digo que é uma peça extremamente inteligente, porque ela aproveita os gases que iriam escapar. Esses gases entram pelos rotores e geram essa potência. Mas, além disso, ela tem 2 outros benefícios que são essenciais. Ela diminui a emissão de gases poluentes e também economia de combustível, ou seja, né, para citar apenas 3, melhora a potência do motor, gera benefícios para o meio ambiente com a diminuição da poluição e também economia de combustível. E ela tá ligada em tudo, né? Porque é um carro, é um ônibus, é tudo que a gente se movimenta, tem uma turbina ali. Ou seja, ela tá mais próximo do nosso dia a dia do que a gente imagina, né? Então é um trabalho de uma mão de obra muito delicada e muito essencial para o mercado aí. Sim, e a Marcos Turbo nasceu com esse ofício de remanufaturar essa turbina. Tem diversas nomenclaturas para o mesmo serviço que nós realizamos. Conserto, recondicionar, restaurar, reparação, são nomes diferentes para um mesmo serviço. E é uma honra conceder um tempo maior de vida útil para essa peça tão essencial. E deixa eu te perguntar, como que surgiu essa junção sua com seu esposo nesse universo da turbina? Porque para quem não sabe, os dois trabalham juntos ali, né, na Analice por muito tempo. Tem a empresa que se chama Marcos Turbo, porque o marido da Maria Ivone se chama Marcos. Então é bem conhecido, ele que, se eu não me engano, ele que coloca, né, a mão na massa e realmente conserta ali, administra essa questão da manutenção com as turbinas. Como que foi esse universo, essa junção entre esposa e marido ali nesse universo? Como que foi pra você? Você já conhecia ou ele conheceu primeiro? Eu só conheci o nome turbina porque eu sabia que ele trabalhava em uma empresa de remanufatura de turbina, mas não tinha sequer a noção do que era essa peça e de onde ela estava presente. Ele atuou 16 anos como CLT numa empresa, ali no Jaguaré, em São Paulo. E aprendeu tudo que ele sabe dessa área técnica, que é a área que ele efetua ainda hoje, na prática. Então, ele atuou 16 anos e aí ele foi desligado da empresa. Na época, eu estava desempregada, eu sou de uma área totalmente diferente. Sou formada em turismo, né? E na época eu estava desempregada. Atuei também depois em educação ambiental, porque eu fiz especialização nessa área. E eu estava com uma criança pequena, né? Exercendo aí o meu lado maternal em casa.
E aí ele foi demitido e ele falou: "E agora? Vamos fazer o quê?". Só que, muita gente já o procurava fora da empresa, falava: "Ah, você poderia abrir uma empresa, você faz muito bem esse serviço, tudo". E, como muitos outros negócios, o nosso não nasceu na garagem, porque na garagem só cabia um carro. Então, tive que desocupar uma sala da casa de aluguel que morávamos na época, para montar a empresa. E aí foi assim que a gente começou, com o recurso zero, se você for falar pelo lado financeiro, Cedo. mas com o recurso técnico que ele já tinha da grande experiência. E aí eu uni o meu conhecimento nessa parte de comunicação para aprender sobre o que era, e à medida que os serviços foram surgindo, fui aprendendo cada vez mais. Ainda não sei de quase nada, mas aprendi um bocado já. Mas você fica ali na área administrativa e também, lidando diretamente com os clientes, né. Então, de repente, conta um pouquinho o que você faz hoje, atualmente, né, que você contou como foi o começo, né, essa junção dos 2. E hoje, como que funciona a dinâmica? Já cada um tem o seu papel, dá tudo certo? Ele faz alguma coisa além de fazer essa parte técnica das turbinas? Como que funciona? Não, o Marco segue na parte técnica, né, ele é especialista nessa área, muito incrível porque, cada novo modelo de turbina que chega, muitas vezes chega uma versão que ele ainda não recondicionou. Uhum. E ele abre, ele estuda, às vezes até passou em outra empresa que não consegui fazer o serviço, não conseguiu, né, executar o conserto e ele faz. Então, assim, acho que a paixão dele é essa, né, aprender com cada nova versão. E assim, se você for pensar nessa construção desses anos da turbina, né, imagina, uma peça que tem 120 anos, ela foi sendo aprimorada ao longo do tempo. Então, tá sempre em evolução, E porque que é bom uma que desculpa te cortar, hã. e que bom também que ele se encontrou, né, na profissão tão novo, e que adquiriu essa foi adquirindo cada vez mais experiência, porque óbvio, o mercado, eu acho que independente de qualquer área, você sempre tem que estar inovando, estudando como que funciona, o que vem de novo. E é legal saber que ele se encontrou tão jovem, né, começando no CLT e assim, com tanto medo, mas vamos arriscar ali nesse empreendedorismo, você e ele juntos, e hoje tá aí, né, com a Marcos Turbo bombando. Sim, realmente você tem receio quando você vai iniciar um novo negócio, ainda mais quando você não tem recurso financeiro para tal. É verdade. Então, e sim, ele aprendeu muito cedo, eu digo que ele tem uma habilidade incrível, não é engenheiro, porque também não teve a oportunidade de estudar e também não gosta de estudar, né, e tudo bem, mas ele aprende no exercício do seu ofício, isso é muito bacana. Você tinha me perguntado o que eu faço, né, eu sempre Aham. fiz essa parte, né, de administração e principalmente de comunicação. Então a nossa primeira página, que inclusive é a melhor, né, que ainda tem, que é o nosso blog, né, que já, tem muitos conteúdos e que se tornou, eu falo que é o melhor blog de turbina, Já porque compartilha aqui pra vou gente colocar o compartilhar. arroba. E aí o que que eu fui fazendo? No começo, obviamente, eram bem poucos os serviços, né, mas assim, e aí quando vinha um serviço, eu fotografava, eu pesquisava sobre aquela turbina e criava ali o conteúdo e publicava, de forma sempre muito amadora, mas intuitiva também. Sim. E aí eu sigo fazendo isso, né, da sala da nossa casa, a gente migrou para o nosso primeiro ponto comercial, que foi no 1061 da Analice, Já era na Analice, já já. era na Analice, Quanto tempo vocês estão ali na Analice? 14 anos. Só isso? 14 anos. E é uma alegria estar ali, porque nós morávamos na rua detrás da Analice, na Carlos Alberto Trevisan. E a gente queria eu tinha crianças pequenas na época, que estudavam ali próximo, então era reunir família, o trabalho e a escola das crianças, essa dinâmica na E proximidade, você então sempre teve que vocês, na verdade, né, mas sempre teve que dividir, porque imagina, trabalhar junto e sair do trabalho e estar junto, porque aí já começou a vida pessoal, né, já começou a demanda de filho, de esposo, de mãe, de mulher. sim, é um desafio, Diário. diário e contínuo, né. É. Então essa procura por um ponto que fosse próximo, também teve esse objetivo, porque nós íamos almoçar
na nossa casa, andando, subindo a viela. Virava, já estava em casa. Então isso foi muito importante no início. E sem contar que nós somos apaixonados, assim, por Osasco, por aquele bairro, pela avenida. E desde 2020, no ano da pandemia, nós mudamos de local, mas para a mesma avenida. Nós éramos no lado ímpar e hoje estamos no lado par. E é um espaço maior que melhorou a fluidez, né, do serviço. Entendi. Você comentou sobre a pandemia e é uma dúvida que eu já tinha, né, deixei ali guardadinha. Como que foi, né, o desafio da pandemia em fechar tudo, vocês sendo autônomos neste meio de turbina, e turbina você pensa, precisa quebrar ou de reparos, mas é um veículo ali que está em constante movimentação. E na pandemia tudo fechou, né, tudo estava literalmente cada um no seu canto. Como que foi esse universo da turbina para vocês nesse período da pandemia? Quais os maiores desafios que vocês tiveram? Olha, foi realmente um período difícil para muitas empresas, né. Na nossa carteira de cliente, infelizmente, a gente teve perdas. Eu não digo perda do cliente, porque o cliente continua, mas assim, personagens, né, das empresas que faleceram com a Covid. Nós ficamos um período realmente de portas fechadas, só que a turbina é um item de primeira necessidade para veículos que não tiveram como parar na pandemia, como ambulância, Uhum. como caminhões. Então, nós, fechamos por um período, inclusive o período que nós contraímos, né, a Covid, aí teve que realmente fechar pelos 14 dias, mas seguimos trabalhando dentro dos protocolos estabelecidos, porque nós atendemos, nessa época, muitas empresas que têm em sua frota ambulância. Aqui de Barueri, Que de legal. Osasco, inclusive do ABC, porque foi nossa, eles trabalharam demais, né, então não. Literalmente foram uma categoria que não parou, né? Sim, e os caminhões também, né, no É, transporte. Claro que dentro do todo o sistema de é. logística, né, teve, alguns que menos, né, teve menos movimento, mas para os alimentos que são essenciais e outros itens essenciais não pararam. Então, assim, felizmente, né, a gente trabalha com esse item de primeira necessidade para muitos segmentos, então não paramos por completo, porque não tinha como parar. E também esse tipo de empresa, né, tinha a possibilidade de ficar aberta justamente por atender essa necessidade. Que legal, porque a gente não imagina, né, assim, no dia a dia, quando se fala de turbina, a gente imagina para que que funciona, mas toda essa logística por trás é difícil de você parar e ver. Só quem realmente trabalha, que tem propriedade para dizer. Outra coisa que eu gostaria que você contasse um pouquinho é como que funciona esse universo das turbinas, de autopeça? Existe muito preconceito? Olha, o universo de autopeças e reparação ainda é tido como um ambiente muito masculino, mas é crescente a presença feminina nas empresas. Nós temos fornecedores, clientes, parceiros que têm muitas mulheres atuando em oficinas também, né. Muitas oficinas também têm essa característica de ser empresa familiar, marido e esposa, ou pai e filha, tem muito isso. Mas existe sim um preconceito, e você vai trabalhando para vencer. Tem Uhum. uma grande feira do setor automotivo de autopeças que acontece a cada 2 anos, inclusive em abril terá uma edição que é a Automec. Eu, sempre que eu posso, eu participo, nessa próxima edição também irei, porque é uma oportunidade de você ver as novidades do mercado, então tem várias palestras, várias oficinas, e cada ano que eu fui na Automec, eu observei o aumento da presença feminina nos vários Que estandes. legal, né? Que é como você falou, é uma profissão que a gente imagina que é um universo ainda muito masculino, mas é bem interessante você parar e visualizar que tem muitas mulheres abraçando, né, esse universo da turbina, da oficina, e não só, ligado a turbinas, eu acho que hoje em dia as mulheres conseguiram uma potência muito grande de várias áreas profissionais, né, então isso é bem bacana também. Uma
pergunta é: por que que tem Osasco no uniforme de Marcos Turbo? Por quê? Já me perguntaram isso. Falou assim, por exemplo, se eu posto alguma coisa no Instagram da Marcos Turbo, eu sempre vou colocar a localização, né? Ou às vezes também, seja no aniversário da cidade, que eu sempre publico um conteúdo parabenizando. E por que a gente tem Osasco no peito? Porque a gente ama essa cidade. Não apenas porque empreendemos nela. Eu digo que Osasco é uma cidade com potência turbo, porque ela vem se desenvolvendo muito nos últimos anos. Quem te viu, quem te vê. Quando você falou de preconceito lá no ambiente da Autopeças, né? Eu também, agora falando de Osasco, eu já sofri preconceito por morar em Osasco, né? Então, Osasco por muitos anos foi uma cidade dormitório. Trabalhei muito em São Paulo, em Alphaville. E aí, o pessoal falava assim: onde você mora? Em Osasco. Vixe, você mora em Osasco, que lugar perigoso, que lugar feio. Já ouvi muito isso. Caraca. E hoje é uma honra receber clientes, né, de outras localidades, porque a gente não atende só Osasco. Inclusive, o nosso primeiro público nem foi da cidade. E que fala, nossa, eu passei em Osasco, esses dias atendi um cliente do litoral, falou, eu passei em Osasco há uns 15 anos atrás e eu estou aqui hoje, como a cidade está bonita. Desenvolveu, né? Então assim, nós colocamos Osasco porque a gente realmente tem orgulho em empreender nesta cidade. E quais cidades, assim, que vocês atendem? Além de Osasco, que Osasco a gente já entendeu que vocês amam, começaram ali, moraram ali, enfim, tem Osasco na veia, dentro do peito, mas o Marcos Turbo cresceu, então quais outras cidades que vocês têm como cliente, assim, que atendem sempre, né? Vamos colocar assim, com Sim. frequência. Nosso primeiro cliente, inclusive, foi de uma cidade do interior, que é São Roque. Se você quiser até compartilhar a história de como foi o primeiro cliente, eu acho que fica legal da gente saber. Sim, na verdade é assim, tem uma área que inclusive a gente nem atende mais, nós indicamos outros parceiros, que é aquele público que tem um carro comum e quer turbinar, que não é turbo original de fábrica. Ah, entendi. Que participam de arrancadas, que são corridas de velocidade. Nossos primeiros clientes foram dessa linha, vamos chamar assim. Sim. E foi 1, 2, 3. Os 3 primeiros foram de São Roque, que procuraram o Marcos para fazer. Inclusive, nós não tínhamos nem instituído a empresa juridicamente falando, né? Uhum. E aí, por que a gente também escolheu o Marcos Turbo? Porque o pessoal falava assim, eu quero falar com o Marcos da Turbina. Marcos da Turbina. Todos, e aí na sequência todos foram procurando assim. Eu falei, não tem outro nome. Tem que ser Marcos Turbo, porque já tá, né, nessa pegada. E uma observação, eu conheço o Marcos, né? Imagino que vocês, telespectadores, também, a maioria que vai acompanhar aqui conhece. E ele não é calmo, ele é turbinado mesmo, então deu certinho o nome. Sim, foi muito interessante. E nós começamos assim, os primeiros foram do interior de São Roque, depois veio Araçariguama, que era perto, Sorocaba, e aí foi para o litoral, Santos, São Vicente. Caraca! Até que um foi indicando o outro e chegou o primeiro cliente da linha diesel, para a gente recuperar a turbina de um caminhão. E aí foi o start, falou, não, chegou o primeiro cliente PJ, então é a hora da gente abrir realmente, procurar um ponto comercial e abrir o CNPJ e vamos, que agora já deu certo. Que legal! E aí foi quando a gente conseguiu esse primeiro ponto no 1061 da Avenida, e hoje nós atendemos muitos clientes da cidade, de toda a região metropolitana, Barueri, Carapicuíba, tenho muitos clientes maravilhosos em Carapicuíba, Jandira, Itapevi, a região também de São José dos Campos, o Vale do Paraíba, nós temos muitos clientes do interior paulista. E atendemos também de outros estados, né? Sim, e normalmente também vem muita indicação, né? Ou não, porque eu não tenho noção mesmo, por isso que eu tô perguntando. Sim. Vem muita indicação que fulano ou a empresa desse ciclano indicou a Marcos Turbo, ou eles souberam pela uma rede social? Como que funciona essa dinâmica?
apesar, né, do avanço da internet, de hoje termos páginas como o Instagram, o blog que segue, o Facebook, o próprio Google, muitos clientes chegam, mas assim, eu posso dizer com Boca a boca. propriedade que 80% dos nossos clientes, inclusive atuais, vêm por indicação. Isso é muito positivo, porque um cliente que chega indicado por outro já tem o elemento da confiança. Uhum. Então, assim, a grande maioria ainda chega nisso. Por indicação. Sim, e é bom porque valida o teu serviço. Realmente. Eu acho que a indicação, como, né, dizem o famoso boca a boca, é a melhor indicação que tem. Porque a pessoa fala, nossa, eu fui bem atendido, fica em tal lugar, eu fui achando que era uma coisa, cheguei lá, é outro, o cara me fez um trabalho perfeito, eu saio melhor do que eu imaginava. Às vezes até comenta de preço, né, porque a pessoa que é o cliente fala muito quando vai indicar, não, e o preço é acessível, nossa, isso e aquilo. Então, eu acho que ainda o boca a boca, essa indicação de pessoa para pessoa, é a credibilidade, a confiança maior que tem. Sim, há 15 dias atrás mesmo, eu atendi um cliente de Minas, que ele foi para a Analice nos procurar no antigo número, no 1061. E aí, o vizinho comerciante, né, falou, não, eles mudaram, é só atravessar a avenida, andar mais uns passinhos que eles estão no número pá. E aí, ele chegou, ele é do sul de Minas, e disse, nossa, eu fiz a turbina do meu caminhão com vocês há 5 anos atrás. E retornou. Então, isso é uma referência. Ele falou, e quando eu precisei novamente, agora nem é para o meu caminhão, porque aquele caminhão eu já vendi, eu estou com outra frota, e agora que a turbina desse meu novo caminhão quebrou, eu já lembrei de vocês. Isso, Caraca. passados 5 anos. Então, Que é um tempo considerável. considerável. E aqui, essas turbinas seriam quais? Assim, você sabe explicar a utilização de cada uma, como que funciona? Sim, vamos lá. Eu falei o que era a turbina, mas nem falei sobre a composição dela. Vou pegar essa daqui que é menor. Essa turbina aqui é a líder de vendas da nossa agenda. Então, o que é essa peça, né? Isso aqui é chamado de caixa fria, que é de alumínio. Essa é a caixa quente, que é de ferro. No centro tem o conjunto rotativo, que é esta peça aqui. Obviamente, essa é de outro modelo. Ela é tão importante que é o coração da turbina, é essa peça. Meu Deus. No caso dessa, ela tem essa válvula Westgate. Aí vamos virar para o pessoal ver? Sim. É que ela é pesada, gente, ó. Para vocês terem uma noção de como que é. Essa peça aqui é essa, né, que você disse? Sim, exatamente. Que legal. E ela é a líder de venda por quê? Porque ela é aplicada em 2 utilitários, na verdade, que estão aí circulando em todas as vias de muitas cidades, que é a Hyundai HR e a Kia Bongo. Essa especificamente é desses modelos da versão 8 válvulas. Então, é um veículo que desde 2010 já está em nosso expediente e segue, porque essa é a versão mais antiga, mas também recuperamos a turbina da versão mais nova, que é a HR e a Kia Bongo 16 válvulas. Entendi. É a nossa queridinha essa. Essa é a queridinha que todo... Porque é difícil ter um dia que não façamos uma venda. E aí, como que funciona? Eu ia perguntar, como que funciona como que funciona a venda? Vamos supor, eu sou um cliente PJ e eu aciono a Marcos Turbo, tô com problema em algum automóvel meu, seja um caminhão, enfim. Como que funciona essa troca do cliente? Sim, então eles chegam... Que o Marcos, no caso, que coloca a mão, ele vai entender que tipo de turbina que o cliente está precisando. Na verdade, a turbina tem sempre essa referência aqui, ó, para vocês verem. Isso aqui, todas têm, é uma plaquetinha. A maioria é nessa caixa fria. Isso é como se fosse a certidão de nascimento da turbina. Então, a pessoa, por exemplo, vai ligar e falar, olha, eu estou precisando de uma turbina da Hyundai HR 8 válvulas. Nós já identificamos pela aplicação também. Mas ele pode pesquisar pelo número, olha, eu estou precisando de uma turbina GT17 Garrett.
E aí também a gente vai ter essa referência. E hoje em dia, né, com o WhatsApp, que é o nosso canal de vendas principal hoje, normalmente os clientes já tiraram a turbina e manda foto da turbina. Olha, eu tô precisando dessa turbina. Já facilita. Facilita. Então, e uma outra pergunta também, assim, que eles fazem muito. Vocês fazem mão de obra? Não, nós não fazemos, porque tem muito cliente que procura turbineiros que tenham essa junção, que leva o caminhão lá, por exemplo, e aí vai retirar a turbina, consertar a turbina e instalar no caminhão. Esse serviço nós não fazemos. Nós recuperamos apenas a turbina. Entendi. No caso desse modelo específico e de alguns outros, nós já temos a base de troca, porque é um facilitador para o cliente. Ele tem que botar o caminhão novamente para funcionar, ou a picape ou a van. Então, essa é uma turbina que não pode faltar em nosso estoque para ter nessa modalidade que a gente chama a base de troca. Entendi. O que é isso? Então, essa turbina aqui é uma turbina que vocês sempre tentam manter no estoque. Isso, e ela já está pronta, ela já está restaurada. Entendi. É uma turbina que passou... O que é esse processo de restauração? Numa turbina que nós não temos, por exemplo, de um Scania Evolution, que é uma turbina HX55 Roset bem grande, né? Que tem turbinas da linha leve, média e pesada. Entendi. A turbina chega lá danificada. Passa-se o orçamento, o cliente aprovou, então inicia o processo de restauração, que é a desmontagem da turbina. Que aí é desmontar tudo isso daqui. A gente vai desmontar tudo, limpeza e jateamento dessas peças, dessa e dessa. E aí são 2 orçamentos que a gente passa, dependendo da condição da turbina. Às vezes a turbina tem condições de recondicionar, que é um serviço com garantia de 3 meses, que é mais em conta. Só que nem sempre é possível diante do estado da peça. Quando essa opção 1 não é possível, passa-se para a opção 2, que é restaurar substituindo esse elemento, que é o que estraga, na maioria dos modelos, por um novo. Então, retira-se o danificado e substitui por um novo. Por isso que passam 2 tipos de orçamento. Isso, exatamente. Porque, assim, às vezes, o cliente chega lá no balcão com a turbina. Na hora é feita essa avaliação e já passa o orçamento. Às vezes, ele pede o orçamento pelo WhatsApp, a gente já informa essas 2 condições, porque aí, quando chegar a peça no balcão, é que a gente vai dizer se a opção 1 é viável ou se não, tem que ir para 2, que aí já resolve de vez. E aquela turbina é diferente dessa, né? Qual a diferença daquela para essa? Sim, essa é uma turbina mais simples, essa daqui já é uma turbina que não é tão recente, mas já é mais moderna, porque ela tem elementos diferentes. Essa é uma turbina que, além de ter substituído o conjunto central, ela tem essa peça aqui, que é um atuador eletrônico, e essa outra peça aqui, lindíssima, que ela faz esse movimento aqui, ó. Olha só, lá e cá. Nossa, ela é bonita mesmo, né? Linda. Então, assim, essa peça chama-se geometria variável. Ela vai mandar a potência de acordo com o que o atuador e a turbina indica. Então, essa turbina aqui, ela é de uma Toyota Hilux e ela já é uma turbina com atuador eletrônico e com geometria variável. Essa tecnologia de geometria chamada VGT, se eu não me engano, desde 2010 que ela tem. Então, tem turbinas como essa que é mais simples, essa daqui nem tem atuador eletrônico, nem tem VGT. Normalmente, todas as turbinas modernas têm esse atuador que também é chamado de solenoide ou sensor eletrônico. E agora eu fiquei curiosa para entender por que essa então sai mais, sendo que teoricamente essa daqui tem mais potência, né? Ou não? Sim, talvez mais potência, mas ela é tão inteligente com essas 2 peças conectadas que ela vai gerando, acionando a potência do motor de acordo com o que o veículo pede. Por exemplo, você está na estrada, né? E aí isso acontece. Essa daqui sai mais por quê? Porque são de 2 utilitários. Normalmente é turbina de muito trabalho. Então tem HR que atua em guincho, que atua em entrega, né, de encomendas. Então são veículos que têm mais
Entendi, interessante. E essa daqui é de uma picape, de uma Toyota Hilux. Não que ela não seja utilizada Sim, para mas trabalho, como por exemplo, se você vai em Fortaleza, no Ceará, ou aqui no interior de São Paulo, nossa, se utiliza muito picapes no agronegócio. Não sim. só os donos de fazenda, mas às vezes para transportar as coisas. Mas, teoricamente, tem menos picape no mercado do que menos HR. Interessantíssimo. Você falando agora do Ceará, do Nordeste, eu queria até falar, gente, que hoje uma pessoa está fazendo muita falta aqui, que é o Henrique, tá? Mas ele tá representado com o livro dele aqui, mas é porque ele tá nas raízes, inclusive ele tá lá no sertão, né? Foi viajar. Foi. A essa hora ele já deve ter chegado, porque é uma viagem longa. Saiu ontem, com destino a Petrolina. De Petrolina, ficou um tempo. E aí, de manhã, saiu o transporte de lá para chegar até a cidade de Parnamirim, que é onde É a a nossa primeira avó. vez que ele vai? Ele foi quando ele. Porque, na verdade, assim, nós somos uma família de 5 filhos, ele é o caçula, ele é o único paulista. Mas já foi lá para conhecer, mas ele era muito pequeno, tinha 8 anos. E agora ele está retornando com o seu filho Ai, para que conhecer a delícia. bisavó, que vai completar 100 anos. 100 anos! Que tudo! Que bacana! Por isso, gente, não é qualquer evento, é o evento, né? Então, por isso que o Henrique não está aqui hoje, tá? Hoje, no próximo, ele estará. E aí a gente também vai ter uma lacuna da gravação do podcast, porque eu também viajarei, né, para celebrar os 100 anos da minha avó. Afinal de contas, sou a neta mais velha. Ai, como é que tá esse coração? Palpitando. Ansiosa, né? Ansiosa. Nossa, 100 anos. E ela tá super bem, né? Lúcida, com saúde. Sim, tem a memória Isso é uma melhor do que eu. dádiva. Ai, meu memória é melhor que eu, assim, Sim. melhor do que eu também. Nossa, é incrível, né? E dentro do Conecta Analice, essa palavra é muito importante. Memória e história, porque é isso que a gente faz, entrelaçar as histórias e as memórias dos comerciantes, empresários e dos personagens do bairro. Com certeza. Por isso que o episódio de hoje não poderia ser diferente. Muita gente estava cobrando muito, né? A Maria Ivone, dela contar a trajetória da Marcos Turbo, como que ela foi para a Analice, como que ela desenvolveu esse projeto, porque ela contou, né, no início como que nasceu o projeto, qual era o intuito, mas estava aí no ar, nessa empreendedora, a Marcos Turbo, dentro da avenida tão famosa e que acolhe vários comerciantes, vários empreendedores, que já esteve aqui, né, compartilhando suas histórias, seus desafios. Falando de desafio, eu gostaria que você partilhasse algumas ou umas situações mais desafiadoras dentro da Marcos Turbo, ao longo desses 14 anos ali na Analice, né? No começo a gente pena bastante, porque a gente vai aprendendo. Uma fala até recorrente de outros parceiros, né, que a gente tem lá na avenida é isso. Nós começamos muitas vezes intuitivamente, de forma amador, e até por falta de tempo e de recurso mesmo, e de informação. A gente não busca se preparar para empreender. Então, com isso, a gente comete realmente muitos erros e é um desafio empreender no Brasil, que a carga tributária é altíssima. No começo, eu recebi muito calote, porque eu não tinha esse feeling de cobrança, né? Então, assim, acabava não tendo uma diretriz, né, de cobrança. Então, assim, aí você aprende com os tombos, né? Você, cai. Então, é assim, então todo mundo erra, e aí os erros também te ensinam a acertar, e aí refinando, e aí buscando conhecimento para seguir, né, porque não é fácil, infelizmente, né, tem uma taxa ainda alta de empresas que abrem e fecham, e isso dói, né, assim, na Analice, inclusive. Mas é uma avenida que tem a característica da diversidade e longevidade. Isso é muito importante. Tem empresas lá de 50, 40, 30, 20, 10 anos. É muito Nós tempo. temos 14, então a gente está nessa jornada aí. E é desafiante para mulher empreender, estar ali na frente do balcão, num ambiente bem masculino. Então, eu atendo muitas pessoas de oficinas. Hoje, felizmente, nós temos muitas empresas também
na carteira, né, que tem sua frota, e aí a gente conserta. Ter clientes de quando nós começamos até hoje é uma bênção. E isso diz que a gente está no caminho certo. Não que hoje não tenha muitos desafios. Tem sim. É contínuo. A vida do empreendedor é isso que eu assim, ia é falar. um looping. Eu acho que o empreender é você acordar todo dia com um desafio diferente. Porque você não sabe o que vai te esperar, qual o problema que vai acontecer. Não tem descanso, porque não tem, né? Você vai aprendendo a lidar ali, o jogo de cintura no caminhar de cada processo, mas é um desafio muito grande. E a Marcos Turbo, me corrija se eu estiver errada, ela não é uma equipe muito grande, né, de funcionário. Como que funciona? Não, é uma equipe bem reduzida. Inclusive, a mão de obra, principalmente nessa parte técnica, é muito difícil. Para você performar uma pessoa, não existe, por exemplo, procurar um turbineiro para trabalhar. Não tem. São pessoas que aprendem na prática. Então, já passaram alguns funcionários, né, para atuar lá na área técnica junto ao Marcos, que precisa, mas ficaram um tempo e saíram. Então, agora mesmo a gente está precisando encontrar alguém que queira aprender esse ofício. Entendi. Mas hoje em dia nós estamos em uma outra dinâmica, né? O Marcos até brinca que a maioria dos jovens hoje só querem ser youtuber ou aprender outra profissão, e tudo bem. Mas assim, então talvez seja hora da gente olhar e falar, não, de repente não está dando certo com um jovem aprendiz ou com uma pessoa mais jovem, de repente encontrar alguma pessoa que já esteja numa idade mais avançada e que queira Realmente voltar a aprender uma profissão. Na área administrativa, hoje eu já tenho uma funcionária. No começo era só eu, e por muitos anos foi só eu e o Marcos, né? No começo, assim, éramos dois, só vocês e dois. mais um motorista para fazer entrega. Hoje a gente não conta com motorista, porque o delivery é muito mais fácil, né? Então a gente tem colaboradores que nós contratamos para fazer as entregas da turbina, de acordo com a demanda. Entendi. Porque muitos clientes vêm retirar, mas muitos outros pedem para entregar, que também é uma facilidade. Então, a gente atende cliente da Zona Leste. Nós moramos numa região metropolitana que um trânsito é caótico. Então, de moto costuma ser mais rápido e ágil essa entrega. E tem várias situações, né? Se a gente for resgatar a memória, são desafios e desafios. Mas os desafios, querendo ou não, fazem com que o empreendedor se torne mais forte, mais resiliente, né? A cada dia, e também mostrando trazendo experiências, porque eu acho que se não tivesse acontecido tudo isso, você não teria a propriedade que você tem hoje, o Marcos, a referência no mercado, porque não é um mercado que a gente fala, não é só na região de Osasco, né? É em várias outras regiões de São Paulo. Então, isso é muito interessante, isso é muito bacana. Isso veio com o quê? Com a construção de desafios, né? Sim, e é interessante, assim, para citar exemplos, né? Por exemplo, o que nos diferencia, porque não somos a única empresa em Osasco, nem em São Paulo, que faz a remanufatura de turbinas. E se eu puder citar, assim, 2 principais diferenciais nossos, são justamente essa proximidade e o atendimento, que é diferencial, né? Essa proximidade, o atendimento tá junto, mas isso os clientes citam bastante. Nossa, eu adoro vir aqui porque a gente tem uma atenção diferencial, vocês fazem um serviço de qualidade, mas não é robótico. Então, isso é muito importante. Eu sei que quando a empresa, assim, muitas empresas crescem muito, obviamente tem que ter uma gestão diferenciada. Instalar um software que facilite tudo. Mas eu digo também como consumidora, porque eu sou empreendedora, mas eu também consumo. Sim. E aí, assim, quando eu estou consumindo, também eu estou aprendendo para praticar no meu negócio. Então, uma coisa simples que, por exemplo, eu precisei fazer uma camiseta. Eu já tinha contratado essa mesma empresa de camiseta. Hoje eles instalaram um sistema de atendimento pelo WhatsApp, que é bem comum hoje em dia estar na empresa. Você digita tal, selecione 1, 2, Bem 3, 4, robótico 5, bem mesmo. robótico.
Eu fiquei a manhã inteira até chegar no atendente, até que eu fucei, encontrei o telefone antigo que eu tinha e liguei, aí me atenderam. Eu falei: "Olha, eu não sei se vocês estão com algum problema aí técnico, mas eu tô a manhã inteira aguardando uma resposta e eu digito o número lá correto e não tem". Então, assim, tem que ter essa cautela, que por mais que você instale, né, instrumentos que realmente facilitem o controle da gestão, não pode perder É essa isso. proximidade com o cliente, porque isso afasta. Eu acho que esse é o maior diferencial de um empreendedor. Como consumidora, né, e cliente, eu penso muito nisso. Pode ser a melhor comida, pode ser a melhor loja, pode ser o que for. O atendimento faz sim a, a, a empresa, né, ser bem mais vista, seja por uma loja no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Google. Eu vejo muita gente que às vezes joga lá, loja para não sei o que no Google. Aí o Google coloca olha, a tabela de lojas, eu clico e vou falar com aquela. Aqui, pronto, ganhou 5 estrelas, porque me atendeu rápido, respondeu. Então, eu acho que hoje, eu sinto isso como consumidora, né? Eu acho que hoje os maiores empreendedores que têm esse diferencial e uma cartela de clientes e que estão há muito tempo no mercado, mesmo com altos e baixos e tendo que se reinventar, o que é o diferencial deles é exatamente isso. Ele atende como empresa, mas ele se coloca no lugar do cliente. Então ele pensa como a cabeça do cliente. O que eu gostaria? Eu gostaria de ter uma mesa super limpa, um atendimento rápido. Eu gostaria que as dúvidas fossem esclarecidas. Você tá 14 anos nesse universo da turbina, né? Então você já sabe como que funciona um cliente que vai te acionar por telefone ou um cliente que vai te acionar pelo WhatsApp, por exemplo. O tipo de pergunta que ele vai fazer, o que ele já está questionando. Você já tem essa visão pela experiência. Então, consequentemente, isso também aproxima quem tá ali. Então, um cliente novo, ele tá chegando na Marcos Turbo, a forma que você vai atendê-lo já vai brilhar os olhos. Sim, é diferente. É diferente. E até, assim, você também tem que saber muito como você quer continuar atendendo. Então, quando eu contratei a Clara, que é a nossa atendente, e hoje, por conta dela, eu posso me ausentar para fazer outras linhas de atuações que eu amo, é justamente isso. Eu falo para ela: olha, o atendimento é o diferencial. Nós somos uma empresa pequena, como tantas Uhum. outras que tem ali também na avenida, e não temos um marketing enorme. O marketing nosso é o cliente que nos indica mesmo, apesar de termos presença na internet. Então, o que vai fidelizar o cliente, que é o que tem fidelizado todos esses anos, é esse nosso atendimento diferencial. Então, por exemplo, dando um exemplo de cliente novo que chegou lá, que nem foi por indicação. Ele chegou com a turbina na mão, colocou no balcão, o Marcos fez a avaliação e falou: olha, o seu problema não é a turbina. Ele falou: mas eu já passei em outros, e eles me falaram que a turbina está quebrada. Ele falou: a turbina não está quebrada. Então, o senhor tem que voltar na oficina e pedir para investigar isso e aquilo no seu caminhão. Porque não é a turbina, então não adianta o senhor consertar a turbina que Sim. não está E danificada. olha que isso é muito interessante você até mencionar esse exemplo, porque mostra a confiança e principalmente a honestidade. Porque se fosse qualquer outra empresa, de repente, poderia falar: "Ah, tá bom, conserto", pra, tipo, gerar dinheiro, porque aí, não tá quebrada, mas eles já falaram isso pra ele, eu vou, né, consertar aqui ou fingir que consertei, dar uma limpadinha e adquirir o dinheiro. Então isso também é muito importante, porque ali, no caso, ele fez a avaliação e ele foi honesto. Ele foi sincero, o problema não é na turbina. Sim, e já, assim, inúmeros clientes chegaram com a turbina com esse diagnóstico de que ela estava quebrada, E não tá. e na avaliação a gente fala: não está. Quando ela realmente estiver danificada, se o senhor quiser retornar, a gente vai consertar. E já aconteceu vários de retornar. Outro exemplo interessante de um cliente, isso aconteceu uns 4 anos atrás. Inclusive, ainda estávamos na época no segundo ano de pandemia. E ele estava transportando carga que poderia ser transportada dentro, né, daquele período que vivíamos. E
ele falou: olha, a minha turbina é um caminhão Volvo, está quebrado na estrada, até próximo, que era na região do Rodoanel. E eu preciso levar essa carga, tem um horário para entregar tudo. Aí ele me falou: consegui um mecânico aqui, ele está vindo tirar a turbina. Eu falei: então, quando ele tirar a turbina, você me manda a foto, mas se você já quiser me passar a aplicação, qual é o caminhão, o modelo do caminhão direitinho, eu já identifico e vejo se realmente eu tenho a turbina aqui, a base de troca, para atendê-lo, ou se eu tenho componentes para restaurar num tempo ágil que o senhor precisa. E aí ele me falou, eu fui verificar no nosso estoque, não tínhamos. Liguei para ele e falei: olha, eu não tenho esse modelo de turbina que o senhor está precisando, o senhor está numa emergência, mas o senhor pode ligar para esta e essa empresa que eles poderão te atender. E foi o que ele fez, ele ligou, ele teve que comprar uma turbina nova, que é um preço bem mais elevado do que se a pessoa restaura. Mas, passado uns 3 meses, ele voltou a me ligar. Ele falou: olha, eu tô te ligando por 2 motivos. Primeiro, para te agradecer, porque assim, nem todas as pessoas nesse mundo competitivo que a gente vive têm essa empatia com o próximo de indicar concorrente para atender, ainda que a pessoa esteja numa emergência. E também para te falar que eu tô te mandando 2 turbinas de outros 2 caminhões da minha frota para vocês me mandarem orçamento para Que restaurar. legal. Então, assim, se você puder ajudar alguém, ajude, Ajude. ainda que seja indicando o seu concorrente. Sim. Porque às vezes você não tem realmente aquela peça, né? É muito sazonal também. Uhum. O cliente precisar de um modelo ou outro específico. Ivone, como que vocês, né, no caso a Marcos Turbo, faz o estoque? Como que funciona essa dinâmica? Você liga para alguém? Como é que pega peças separadas de fornecedor? Como que é essa dinâmica? Assim, nós temos que ter sempre no estoque os componentes que usamos para restauração, como por exemplo esses aqui que estão aqui na mesa: o conjunto rotativo, a geometria variável e o atuador. E isso para diversas linhas, porque assim, tem a linha automotiva que são de carros. Só para citar alguns modelos do Volkswagen: o Jetta, o Tiguan, o clássico Audi. Uhum. Hoje em dia até o HB20 é turbo, tem a nova Tucson turbo, a Tracker, o Onix. Então assim, para essa linha automotiva, o que nós temos são os que mais têm demanda, alguns conjuntos, mas na grande maioria nós não temos os componentes, porque aí nós só vamos precisar quando chegar a turbina. Então não adianta você ficar lá com o estoque parado. Agora, para a linha de vans e utilitários, como essa daqui, a gente já tem tantos componentes como modelos à base de troca, porque como eu faço assim a base de troca, o cliente chegou lá com essa turbina. Uhum. Então ele levou essa, que já está pronta para a utilização no caminhão, e deixou a dele danificada. Eu já vou trabalhar aquela danificada e já vou colocar no meu estoque. Então, para essa linha que nós temos maior demanda, que é a de vans e utilitários, nós já temos algumas turbinas de picapes também, como essa da Hilux, da Mitsubishi, tanto a HPE como a Triton. Alguns modelos da Ford Ranger a gente tem, né? A outra linha que a gente faz bastante, aí voltando para o automotivo, é da Land Rover. A gente restaura tanto o que é uma turbina só ou o que é biturbo. Biturbo é uma turbina dupla. Elas são 2 turbinas conectadas. Ou assim, então ela oferece maior ainda Que potência ao tipo motor. de automóvel que fica essa biturbo? São vários. Caminhões, como o MAN 24280. Da linha de vans temos a Mercedes Sprinter e a Renault Master também, que conta com a biturbo. Da linha de picapes tem algumas versões Land Rover. A Nissan Frontier também tem biturbo e a gente faz. Que legal. Sim, e aí tem outra pergunta também que às vezes eu já ouvi de forma recorrente: vocês fabricam turbina? Não. Não fabrica. Não fabricamos. No caso, vocês fazem o reparo da turbina, né? Isso, reparo, assim, são 3, para citar apenas 3, assim, principais fabricantes de turbo. Cada um deles, assim, tem uma história fantástica também. Essa daqui, por exemplo, a Toyota Hilux, não é nenhum desses 3, é mais de uma linha IHI Turbo. Mas tem a Garrett, que por muitos anos foi um braço da Honeyway,
que é uma empresa gigantesca americana que tem variados componentes. Hoje, ela é a Garrett Motion. Depois dessa cisão com a Honeywell, ela tem uma outra caminhada. E ela é pioneira na nova geração que chama e-Turbo, que o foco é a emissão zero de poluentes. Então, assim, são muitos modelos de turbinas aplicados na linha automotiva. Todos eles com sensores eletrônicos. Caraca. Então, a Garrett, ela é pioneira nessa. Tem a Rossett Cummins, né, que aí a Rossett Cummins é bem da linha diesel mesmo, bastante presença de caminhões e máquinas. E tem a Borg Warner, que também fabrica para toda a linha, tanto automotiva quanto diesel. Todas elas têm fábricas no Brasil, no estado de São Paulo, mas tem presença mundial. Então, nós não fabricamos, mas nós restauramos turbinas de todos os fabricantes. Que bacana, olha aí a Marcos Turbo com tudo, turbinando tudo. A gente tá chegando ao final, mas antes da gente finalizar, como a Marcos Turbo é uma empresa super família, né? Começou aí com o Marcos e com a Ivone, eu gostaria de saber, vocês, né, sendo pais, se um dos 3 filhos entrar ou tem curiosidade dentro desse universo, ou se cada um tem a sua particularidade. Cada um é bem diferencial, né? Tem também a distinção de idades. Por exemplo, a Bruna tem 30 anos, ela trabalhou conosco, inclusive foi o primeiro emprego dela registrado. Que legal. Né? Então, ela foi ali recepcionista por um tempo, mas aí depois migrou para o seu caminho, né? Foi estudar inglês, foi fazer intercâmbio, hoje inclusive nem mora aqui. A minha filha do meio, a Isa, já é a estudiosa da família, é a que adora ler como a mãe, mas não tem a mínima aptidão assim para o comércio, né? Então, Entendi. ela é mais focada em ser cientista ou fazer medicina. Então, ela está no 2º ano do ensino médio e já está estudando para buscar outros propósitos. Que legal. Mas temos o caçula, que é o Arthur, que tem 12, vai fazer 13. O ano que vem ele completará 14 e aí já vai poder trabalhar como menor aprendiz. E ele sim tem interesse em aprender, tanto que às vezes ele vai lá com o pai, a gente faz a reciclagem da sucata, né? Para fazer o descarte correto. Então a gente vai separando. Parte disso é vendido, porque assim, parte, por exemplo, algum disso que está quebrado, volta para a empresa original, porque isso aqui tem, né, titânio, tem alumínio, são todos materiais reciclados. Então tem que ter um descarte correto mesmo. Isso. Então, assim, tem pessoas que compram isso para revender para as indústrias. Então, assim, é um sistema, né? Então, assim, a gente faz essa separação. O que pode ser vendido para reaproveitado, a gente vende. E aí, o Arthur já participa disso, porque aí no dia de vender a sucata, ele vai lá, ele ajuda, ele pega e ele coloca no caminhão. E ele tem a mesada dele para isso, Que legal, né? então já tem um interesse maior ali do Arthur. Sim, então eu acredito que dos 3, ele que talvez vá gostar dessa área, se bem que ele adora jogar futebol, mas quer Pode também ser uma profissão paralela ali, né? Quando o futebol não dá certo, ele vai ali com o pai. Não, e como ele gosta, ele fica observando como o pai dele desmonta tudo. Então, talvez, né? O Marcos até brinca, fala assim: o Arthur que vai herdar aí a empresa para seguir, porque daqui a pouco eu chego para me aposentar. Mas eu quero só, antes de finalizar, destacar uma situação quando você falou lá atrás do preconceito. Por exemplo, ainda a gente tem clientes bem grossos, né? Então, às vezes, tem clientes que são bem grosseiros, até com a atendente, com a Clara, ou que já foram comigo. E aí, quando engrossa, vamos dizer, a coisa, aí o Marcos entra para atender, porque tem clientes assim. Como você citou, uma empresa pequena. Então, já teve casos que um cliente ligou e falou assim: olha, eu quero falar com o Marcos. E aí eu falei, mas ele está ocupado, agora estava atendendo um cliente no balcão, será que eu posso te ajudar? E ele fez assim, sabe assim, quando você sente a expressão no telefone que a pessoa está aborrecida? Falou, vamos ver se você consegue me ajudar. Eu falei, vamos. Aí ele fez uma pergunta, eu respondi, fez uma, eu respondi. Na 5ª pergunta que ele respondeu, ele falou, até que você sabe. Eu falei, sim, sei um pouco, mas estou aqui para aprender. E se o senhor tiver interesse em trazer a turbina do senhor, a gente está aqui para atendê-lo. E ele chegou
E quando ele chegou, o Marcos não estava, que ele tinha saído para comprar algumas peças. E eu estava no balcão. Aí você fica... Não, mas assim, foi incrível a expressão dele, porque ele estava assim, como se diz lá no nosso sertão, descabriado. E aí ele falou assim, olha, desculpa, eu até fui grosso com você ao telefone, é porque eu estava nervoso, que a turbina quebrou tudo. Então assim, tem isso e a gente vai tendo que lidar, né, com esse tipo de situação. Sim. Já teve um cliente no começo que falou que ia jogar a turbina na minha cabeça. Hã? Sim! Olha isso! Quer dizer, eu ia morrer, eu nem estaria aqui para falar. Ai, desculpa! Não, mas pra rir, sério. Ele tava pra você com muito ódio no coração. Não, e ele falou, vou jogar a turbina na sua cabeça. Por quê? Porque ele achava que a turbina estava com problema. Acontece isso. Existe garantia no nosso serviço? Existe. Um conserto que a gente fez pode dar errado? Pode. Mas assim, o percentual, felizmente, não é tão grande. Então, ele estava assim, embravecido, porque ele tinha substituído a turbina e o caminhão não tinha resolvido o problema. Só que o problema não era a turbina. O problema era o motor do caminhão dele. Que infelizmente é muito mais caro, obviamente. Sim. Quase você foi de arrasta. Pois é, e ele falou, eu falei, o senhor traga a turbina aqui. Não precisa só jogar na minha cabeça, mas eu estarei aqui para atender. Quando esse cliente chegou, aí eu falei pro Marcos, o Marcos falou, não, eu que vou atender. Eu falei, não, eu faço questão de atender. Eu falei, então, olha, se o senhor jogasse essa turbina na minha cabeça, poderia me matar. E não ia resolver o seu problema. Inclusive, ia piorar o problema do senhor, porque o senhor ia ser preso. É mesmo. E aí, o Marcos avaliou tudo no fim. O problema não era na turbina, era no motor. Então, assim, existem situações bem... cabulosas, delicadas mesmo. Delicadas, então assim... Pelo menos ele avisou, né? Ele não chegou jogando. Imagina. Eu, hein? Mas é isso. A gente tá chegando no final, infelizmente. Antes de você encerrar, eu queria agradecer pelo convite e poder, né, lhe entrevistar a Marcos Turbo e entender um pouco mais desse universo de turbinas, como que surgiu, como que começou, os maiores desafios nessa avenida tão especial que é a Analice. E também parabenizar, né, porque está fazendo 120 anos aí o mercado de turbinas, então esse episódio não poderia ser diferente. Por isso que estamos hoje entrevistando a Marcos Turbo e a Maria Ivone. Sim, a Marcos Turbo está na Avenida Analice Sacatauskas, no 1004, no Instagram, @MarcosTurbinas. Temos o nosso blog e a gente vai deixar a descrição também, né? E estamos lá para restaurar a turbina do seu veículo ou máquina, seja de carro, de picape, de van, de utilitário, de caminhão, de barco. A gente também conserta a turbina de barco e de máquinas, porque assim, variadas máquinas da construção civil, do agronegócio, tem a turbina como componente. Então, estamos aí para seguir aprendendo no Universo Turbo. Obrigada, Larissa, por fazer a vez de entrevistadora. Foi uma honra ser entrevistada por ti. Eu que estou honrada, na verdade, eu que estou honrada por este convite. Fiquei até um pouquinho nervosa, gente. Mas obrigada, nosso público. E o Conecta Analice, né, está caminhando para encerrar, né, mais esse episódio que foi por demais especial. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até com novas conexões que entrelaçam histórias e memórias da Analice Sacatauskas. Uhul!